Então, a segunda característica que nós temos que copiar das crianças seria o fato que a criança não tem preconceitos. Como assim ela não tem preconceitos? Não estou dizendo que ela não seja racista ou homofóbica, nem esse quesito. Elas não são. A criança não nasce com esses preconceitos. Mas não são só esses preconceitos que eu quero trabalhar. A criança, por exemplo, ela não tem, digamos, uma criança popular que as pessoas têm, na cabeça delas embutida. Elas simplesmente pensam livremente do que as pessoas, digamos, que a sociedade pensa. Então, é muito mais fácil para ela aprender por causa disso. O maior exemplo que eu tenho de não ter preconceito é sobre um estudante de matemática que morava na Alemanha. E ele era um fenômeno, ele era muito bom com a matemática, porém, ele tinha um péssimo hábito que ele dormia na sala de aula, beleza? Ele passava às vezes a noite estudando, e então, às vezes ele tirava um cochilo no meio da aula e perdia algumas coisas. E teve um dia específico que ele estava totalmente cansado e dormiu quase a aula toda, que o professor explicou no quadro sobre os teoremas impossíveis da matemática. E deixou no quadro expostos 2 dos teoremas impossíveis da matemática. Eu não sei se você conhece a matemática e os teoremas impossíveis, porém na matemática, pelo que eu me lembre, existem teoremas que não existe nenhuma demonstração que prove que eles são reais e nem nenhuma demonstração que prove que eles sejam falsos. Então, eles são tidos como reais, já que não há nenhuma demonstração que prove que eles não são. E esse dia, o professor botou no quadro 2 dos teoremas impossíveis da matemática. E esse aluno, quando ele acordou, não tinha mais ninguém na sala de aula, ele olhou para o quadro e pensou, nossa, deveres! E começou a copiar os 2 teoremas impossíveis da matemática no caderno dele. Chegando em casa, a primeira coisa que ele foi fazer, depois do almoço, foi começar a tentar resolver os 2 teoremas da matemática. Então, ele resolveu o primeiro e não conseguia encontrar nenhuma solução, obviamente, até porque eram teoremas impossíveis da matemática. Eles não teriam uma solução, ninguém tinha descoberto a solução desses teoremas. Então, ele passou todo o almoço tentando resolver e não conseguiu. Ele pensou o seguinte, cara, com certeza o professor hoje me ensinou alguma coisa que eu não peguei, porque eu dei uma dormida, dei uma cochilada, e porque eu não peguei esse conceito, eu sou incapaz de fazer os teoremas impossíveis da matemática. Então, pensando sobre isso, ele falou, não tem jeito, então, eu vou jantar agora, e depois de jantar eu não vou dormir até eu conseguir resolver o segundo teorema impossível da matemática. Então, ele foi jantar, e depois de jantar ele passou a noite toda tentando resolver o segundo teorema, e quando era lá para as 4h da manhã, ele, por fim, conseguiu encontrar uma solução para o segundo teorema impossível da matemática. No dia seguinte, ele se apresenta na sala de aula, e com a cara de poucos amigos, né? Imagina essa cena. Ele se apresenta para o professor e fala, professor, me desculpe, ontem o senhor passou 2 deveres para casa, de casa, e eu não consegui resolver o primeiro. Desculpa, eu me distraí, eu acho que não peguei legal, me perdoe, mas o segundo aqui eu consegui a solução. E o professor fala, que deveres, cara? Não faço dever nenhum. Aí ele, não, os deveres são do quadro ontem. O professor pensa, tá de sacanagem comigo, né? Ele pegou o caderno para olhar, e ele viu que realmente, aquelas 16 páginas de demonstração, aquele aluno tinha conseguido encontrar a solução para o segundo teorema impossível da matemática. Então ele reuniu todos os professores de matemática da faculdade de matemática, e eles ali reunidos conseguiram concluir que realmente aquele garoto tinha encontrado a solução para o segundo teorema impossível da matemática. Agora eu te faço uma pergunta. Se ele soubesse que aquele teorema era um teorema impossível, você acha que ele ia passar a noite toda buscando uma resposta para ele? Uma solução para o teorema? Com certeza não. Naquele ano, outros 8 teoremas ditos impossíveis da matemática foram solucionados. E essa história é real. Esse garoto tem um nome, o nome dele era Albert Einstein, beleza? E é óbvio que Einstein era uma cabeça desse tamanho. Ele tinha um cérebro muito grande, ele era muito inteligente, mas mais importante do que isso, ele nunca teria feito isso se ele achasse que fosse impossível. Mas como não tinha nenhum preconceito, como não tinha nenhuma informação exterior, ele tentou resolver o problema, resolveu, e depois dele, outras 8 pessoas foram atrás do legado dele e conseguiram resolver também outros daqueles teoremas impossíveis da matemática. E a grande questão é a seguinte, quantos preconceitos você não tem hoje na sua cabeça? Eu estou muito velho para aprender. Pessoas
acima da cidade não consegue aprender mais. Só se aprende bem na infância. Ou então, coisa do gênero, o inglês não pode entrar na minha cabeça. É impossível o inglês entrar na minha cabeça. Mas eu te faço uma pergunta. Você, com o mesmo pai e com a mesma mãe, mesma genética, mesmo sangue, mesmo cérebro, tivesse nascido na Inglaterra, que idioma você estaria falando agora, fluentemente? O inglês, não é? Se você tivesse nascido nos Estados Unidos, ou tivesse lá muito novo, hoje você seria fluente em inglês. Então, não é que o inglês não possa entrar na sua cabeça. Porque se você tivesse nascido lá, ou tivesse sido criado em um país que fala inglês, hoje você seria fluente em inglês. Eu acho o máximo quando as pessoas falam o seguinte: os Estados Unidos é o máximo, porque lá até mendigo fala inglês. É impressionante. Até o mendigo lá é mais evoluído que a gente. Eu tenho 2 primos. Meu tio, ele mora na Inglaterra, ele casou com uma mulher da Irlanda, e os filhos dele são britânicos. E eles eram para o Brasil, muito pequenos, né, com 2 anos, 3 anos, e ele falava inglês, né? E eu lembro que a menina que trabalhava com a minha avó na época olhou e falou: nossa, como ele é inteligente, ele já fala inglês. Mas é óbvio que ele já fala inglês. Ele nasceu na Inglaterra, não é mérito nenhum para alguém que nasceu na Inglaterra falar inglês, beleza? E não é demérito nenhum se você nasceu no Brasil e você não fala inglês. Demérito é se você não aprender inglês e não se esforçar para poder falar, beleza? Eu só quero deixar claro para você que não existe nenhum bloqueio, não existe nada que te possa impedir a aprender inglês. E agora, usando o método Goiás, será muito mais fácil para você aprender inglês, beleza? Então, seguimos adiante e que você não pense, pelo amor de Deus, que seja fácil ou difícil aprender inglês. Eu quero que você não comece nem com um preconceito muito alto, diga, é muito difícil, vai ser impossível, ou um preconceito muito baixo, é moleza, vou fazer com 5 minutos por dia, não é assim. Eu quero que comece neutro, com um preconceito neutro, dizendo, dá para fazer. Se eu me empenhar, se eu fizer pelo menos 1 hora por dia, dá para fazer. Se eu fizer 3 horas por dia, vai dar para fazer muito mais rápido, beleza? Então, meus caros, essa é a lição que aprendemos sobre a criação de hoje, e nos vemos no próximo vídeo.